paz do Senhor, amigo. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui trazendo mais uma palavra de reflexão. E nesta ocasião eu gostaria de deixar para a nossa reflexão como versículo-chave o verso 1 do Salmo 83, que diz assim: Ó Deus, não estejais em silêncio, não cerres os seus ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Eu costumo dizer, querido, que o nosso Deus, ele sempre está trabalhando, mas nem sempre ele está falando. Repare até mesmo no princípio, na criação, registrado em Gênesis 1, que a Bíblia mostra que o Espírito do Senhor já se movia sobre a face das águas. Ou seja, Deus estava sempre em movimento, sempre agindo, sempre trabalhando. Mas chegou o momento que então Deus falou e disse: haja. E através do haja de Deus, nós conhecemos o que a Bíblia relata, que houve uma grande transformação, e a criação aconteceu. Mas quando olhamos para o Salmo 83, dentre outros textos bíblicos, como por exemplo outros salmos, o Salmo 10, Salmo 13, Salmo 28, nós vamos ver os salmistas em profunda angústia, porque não simplesmente porque estavam passando adversidade, mas porque Deus estava em silêncio, porque Deus não se manifestava a respeito deles, a respeito dos seus dilemas, dos seus problemas, dos seus conflitos. Quando a gente olha para a vida de Jó, nós vamos ver Jó também em profunda angústia, não simplesmente por causa das suas perdas, mas por causa do silêncio de Deus. Então é bíblico quando nós dizemos e declaramos que o nosso Deus, ele sempre está trabalhando, mas às vezes ele se cala ao nosso respeito. Ainda, queridos, que sabemos que a palavra de Deus é Deus falando conosco, mas você há de convir comigo que há momentos que nós precisamos de uma resposta específica. Na Bíblia Sagrada nós encontramos perguntas e as respostas para essas perguntas, mas você há de perceber e concordar comigo que a Bíblia diz para a gente ir, mas diz também para a gente voltar. A Bíblia às vezes fala para você avançar, mas às vezes ela fala para você parar. E há momentos cruciais na nossa vida, específicos, em que nós precisamos saber quais dessas respostas é a nossa resposta para aquela circunstância específica, para aquele momento específico. E nesse momento, muitas das vezes, você quer ouvir Deus falar ao teu espírito qual é a opção que você precisa escolher. E muitas das vezes Deus, ele se cala ao nosso respeito, ele se silencia, porque ele tem um propósito por detrás dessa situação, dessa circunstância. Mas eu queria refletir aqui de uma forma bem objetiva com você sobre a seguinte afirmação: estar em silêncio não significa ser mudo. O mudo, ele é incapaz de te transmitir uma resposta verbal. O mudo, ele não tem a capacidade de te dar a palavra que você precisa. Mas aquele que está em silêncio, ele pode até por um momento estar em silêncio, mas não significa necessariamente que ele não tenha a resposta. O que eu queria refletir contigo, querido, é que o nosso Deus, ele, apesar de às vezes ficar em silêncio, apesar de às vezes por um momento ele se calar ao nosso respeito, não significa que ele é mudo. Quando Deus fica em silêncio, não significa que ele não tem a resposta e a palavra que você precisa. Significa que a sua resposta está escondida dentro dele. Quando Deus fica em silêncio, ele simplesmente está guardando a sua resposta dentro dele. Quando Deus fica em silêncio, ele simplesmente está escondendo a palavra dentro dele. Mas vai chegar um momento em que ele vai liberar essa palavra. Assim como no início da criação Deus estava trabalhando, mas ainda Deus não havia liberado o seu haja. O haja de Deus estava escondido em Deus. Mas no momento em que Deus liberou o haja, houve transformação, houve vida na terra.
Deus está falando comigo e com você. Vai chegar o momento que Ele vai liberar o haja. Vai chegar o momento que Ele vai liberar a sua resposta. Vai chegar o momento que as palavras que você precisa e que estão escondidas no coração de Deus serão liberadas sobre a tua vida e a sua resposta virá. Então Deus está falando, não desista, a sua resposta está em mim. A resposta que você precisa não está no homem, a resposta que você precisa não está nos poderes desta terra, nos recursos humanos, mas a resposta que você precisa está em Deus. Talvez Ele por um momento tenha se silenciado, talvez por um momento Ele tenha escondido a resposta que você precisa dentro dele, querido, mas permaneça esperando em Deus, porque a sua resposta está nele. Provérbios 16:1 vai dizer que muitos planos há no coração do homem, mas a resposta certa da boca vem do Senhor. A resposta certa, a resposta que você precisa, a resposta e não apenas mais uma opinião, está guardada em Deus, está escondida em Deus, e Deus está falando, confie em mim, porque a tua resposta, a palavra que você precisa, está escondida em mim. E no momento determinado o Senhor liberará a sua palavra. E quando chega o momento de Deus liberar a palavra, Ele não precisa gastar muitas palavras, basta uma palavra e o teu milagre acontece, basta uma palavra e Deus te traz cura, Deus te traz restauração, Deus te traz direção, Deus te traz renovo, e o milagre acontece na tua vida, na tua casa, no teu futuro. Então guarde essa palavra no teu coração. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele é mudo. O mudo não tem palavras para você. O mudo não tem a capacidade de te responder. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não tenha a resposta que você precisa. Pelo contrário, a sua resposta está nele, está escondida aí em seu coração, e vai chegar um momento que Ele trará essa resposta à sua boca, e a boca de Deus liberará o teu milagre, querido. Guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe.